Xavier, sem a permissão ou autorização de Emanuel, relatou-nos até o fato ocorrido com o espírito de Humberto de Campos. Este escreveu pelo Chico uma mensagem sobre o problema da carne, assunto muito agitado e atual na época entre os espíritas do Brasil. Devia-se ou não se devia comer carne? Era a incógnita que vibrava em todas as mentes com intensidade. Hoje o problema é o mesmo, mas já está mais atenuado. Veio Humberto e escreveu uma pequena história pelo Chico. Um anjo foi encarregado pelo Senhor de fazer um estudo da situação do mundo terrestre. Chegando aqui, viu um animal que ajudava a arar o campo e um outro que parecia uma espécie de demônio que lhe batia com um chicote. Admirou-se da paciência do grande animal e da maldade do pequeno demônio. Mais adiante, viu outro animal paciente igual ao primeiro sendo ordenhado num curral, e outro ser diabólico que lhe tirava o leite espremendo-lhe as tetas e com o prejuízo de seu filho que berrava à distância. Depois, viu o grande animal morto, suas carnes sendo comidas pelos pequenos seres que andavam sobre dois pés e o seu couro sendo usado para calçado. Julgou o anjo que deveria fazer um relatório para as esferas espirituais e disse a um servidor espiritual que o acompanhava, espírito ligado ao esforço de recuperação da terra: o homem é um ser muito elevado, bom e paciente, merecedor do amor de Deus. Aproximou-se do pequeno ser, o diabólico, e disse-lhe: por que fazes assim com o homem? Porque o maltratas e matas se ele te dá tudo? Bem, respondeu o outro, o homem sou eu, ele é apenas o boi. O anjo, muito espantado, levantou cheio de apreensões e foi contar o fato ao Senhor. A história era mais ou menos essa. Emanuel apareceu, leu e mandou Chico Xavier rasgar-se e jogar fora. Nunca seria publicada porque na ocasião havia muitos espíritas trabalhando com a carne e ganhando a vida e isso se tornaria um drama para eles. Ainda não estavam em condições mentais de deixar esse serviço que lhes garantia o sustento da família. Segundo Emanuel, poderia provocar problemas sociais mais graves do que os que existiam com a alimentação carnívora. O homem ainda não tem condições psíquicas para deixar de uma vez a alimentação dos animais e, embora seja erro clamoroso, só uma minoria espiritualizada ou que está no caminho da espiritualização maior poderá tentar isso. Por ora, e aventura. Esse fato marca a figura de Emanuel e o que ele é para Chico Xavier. Até há pouco tempo atrás, tudo o que ele dizia, o Chico seguia. Quantas vezes, afirmava o médium, que ia fazer alguma coisa, mas Emanuel lhe aparecia, em qualquer lugar, na rua, numa festa, etc., se ele dizia que não, que fosse embora, e ele, humildemente, obedecia. A relação Chico Xavier-Emanuel é muito íntima e profunda. Contou-nos Chico que Lívia paira numa região muito superior à de Emanuel. Espírito muito mais elevado, que já alcançou condições espirituais muito altas. Assim, Emanuel, uma vez por semana, vai visitá-la e para isso é obrigado a passar por câmaras de purificação, de modo a deixar as vibrações da terra de que fica impregnado. Em Roma, ele ficou separado de Lívia, por vontade dele mesmo, 25 anos. Agora, quem sabe, apesar de toda a sua grandeza, resgata o passado distante. 16. Libertação. Notamos que Chico, sempre que se aproxima de alguém a quem ama ou descobre que amou em outras existências, recebe-mo algumas obras. Parece receber da criatura ou das criaturas vibração ou estímulo para a produção literária cristã. Acompanhando-lhe os passos, vê-se que após a realização dessas obras, ele se afasta. É possível que, sendo as obras, em geral, romances mediúnicos, revelam a trama na qual estão enlaçadas essas pessoas, no passado, ou espiritualmente, no presente. É possível que lhe seja necessária a aproximação dos antigos personagens para que sua mente, mais sensibilizada, mergulhe no pretérito distante. O reencontro com os velhos amigos, por outro lado,
estabelece o clima propício à criação. Exaltado pela possibilidade de renovação sentimental, afloram-lhe à mente as paisagens, as situações e os vínculos, que ressurgem das origens. Cremos que os grandes romances, há 2000 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo, etc., exigiam um mergulho no passado, de modo que as civilizações romana e judaica pudessem reaparecer em todo o seu esplendor e naturalidade. Como numa tela cinematográfica, esclareceu-nos, em determinada época, o Chico: vejo tudo que Emmanuel escreve. Ele liga a sua mente à minha mente e eu fico como que mergulhado numa espécie de hipnose espiritual. Roma reaparece como era. Até as pedras das ruas, as colunatas dos templos e a algazarra do povo voltam de novo à minha mente e sinto-me presente a todos os acontecimentos. Isto demonstra que Chico vive as cenas reais dos livros que os espíritos por seu intermédio escrevem. Sente-os e os vê. Na época em que nos visitava, recebeu libertação. Tivemos a felicidade de ir a Pedro Leopoldo, em companhia de Peixotinho, e outros companheiros, e, na casa do Dr. Rômulo, Chico nos pediu que lêssemos o prefácio de libertação, que acabara de receber. Esse livro, segundo constou, se chamava primitivamente Portas Libertadas, nome que foi mudado para Libertação, quando já se encontrava nas máquinas da tipografia da Federação Espírita Brasileira. Parece-nos que no tempo da nossa mais viva aproximação Chico escreveu 3 livros, salvo engano, além do Libertação, escreveu Alvorada Cristã e Ave Cristo. Esta observação fazemos como contribuição para o futuro. Todos os que estiveram em ligação íntima com Chico viram nascer obras, talvez produto de uma necessária vibração que a pessoa ou pessoas traziam para a produção litero-doutrinária. Colaborador inconsciente, o elemento depois era afastado para que não se prejudicasse, já que nós acreditamos que os grandes médiuns, especialmente os de psicografia, absorvem energias vivas dos companheiros. Continuar a absorver indefinidamente seria esgotá-los. E Chico é a poderosa usina que consome potencial energético sem precedentes. Na realidade, Libertação tem muita afinidade conosco e com o nosso campo mediúnico, assim como Ave Cristo. Nos fala profundamente ao coração. Aceitamos para nós, que os médiuns, especialmente os de psicografia, recebem vibrações não só de pessoas mais próximas como também de pessoas que estão à distância e que lhes fornecem recursos fluídicos capazes de auxiliá-los na realização de seu trabalho. Funcionam essas pessoas como o bujão de gás que alimenta o fogão. A simpatia é a grande ponte que liga os dois cosmos. O cosmo mediúnico e o cosmo alimentador. Médiuns que conquistam a simpatia é o amor de muitos companheiros, muito produzem. Ninguém vive só nem produz só. Há necessidade de uma corrente fluídica e de uma área de pensamento semelhante. Somos uns dependentes dos outros na grande harmonia universal. As amizades que de quando em quando surgem para o Chico, a nosso ver, têm em grande parte essa finalidade. Troca de forças magnéticas ou absorção de magnetismo que alimenta o poderoso motor de sua casa mental. Há, por isso, necessidade constante de renovação dessas amizades. Porque a rotina no ciclo dos amigos traria o esgotamento e a estagnação, a mente cairia na inércia e na impotência. O coração funciona como acelerador do fluxo mental, e o coração se alimenta de amor e fraternidade renovados. Os livros que Chico recebe são frutos do amor. E ele, como imensa fogueira, exige sempre mais lenha. Assim, as criaturas aparecem em sua vida. Vêm, servem de lenha para a fogueira, e vão-se embora, perdidas no turbilhão do mundo. Passam como sombras, umas após as outras. Alguns foram filhos de outras encarnações, outros tiveram, quem sabe, laços mais fortes, mas todos passam. Só ele fica, como coluna de fogo,
na missão do livro e da fraternidade. Disciplina fé, segundo dizem alguns companheiros seus mais íntimos, não se afasta da sua linha de trabalho. Segue rigorosamente os horários estabelecidos e mantém a tarefa em alto nível. Sacrifica tudo e todos pela missão evangélica que recebeu. Acima dele de todos coloca o mandato mediúnico. Ninguém tem ilusões a este respeito. Pode amar muito a uma pessoa, se esta, porém, por qualquer motivo, pode vir a perturbar a marcha de sua tarefa, abandona-a. Deixa-a simples e friamente, muito embora possa o seu próprio coração sangrar. Não é desumano, mas é cheio de responsabilidade para com o patrimônio espiritual que lhe foi entregue para guardar e fazer prosperar. Aqueles que não compreenderem isso, sofrerão muito. Do deslumbramento de sua amizade passarão para a desilusão da grande indiferença que ela parece exteriorizar. Chico é um caráter complexo dentro da sua aparente simplicidade. Suas atividades e reações são surpreendentes, e, em geral, fora do normal, do comum. Não reage como os outros homens. Nem poderia deixar de ser assim. Quem vive espiritual e moralmente noutra dimensão não poderá, evidentemente, reagir dentro dos padrões comuns da dimensão terrestre. Sofre a força que vem da outra vida. Por outro lado, é homem absolutamente igual aos outros homens com as mesmas necessidades físicas e morais. Tem fome, tem sede, tem frio, e tem necessidade de afeição e amor, carinho e ternura, seja ou não, de forma espiritualizada ou materializada. O médium é apenas ponte entre os dois planos, telefone, como dizem muitos, cortina tênue que separa, véu simplesmente, ressonador ou caixa. A responsabilidade no Evangelho lhe deu às vezes a impressão de suprema indiferença para com as afeições. Se tem que deixar tudo e todos para a garantia do Evangelho, deixa. Não trepida, não vacila, não hesita. Isto é o que temos observado. Se estivermos errados, Deus que nos perdoe. Uma simples sombra, como disse Martionico estudando grafologicamente a sua letra, faz com que se afaste. Ninguém poderá esperar dele um convívio, pelo menos nesta vida, para sempre. Aqueles que o rodeiam em breve se tornam peças vivas do seu trabalho. Enquanto estiverem nessa posição, permanecerão com ele. Se saíram dessa posição, o perderão. Compreendemos, como médium que também somos, a sua atitude. O resto dos homens não o compreenderá. Isto não implica, a nosso ver, em nenhuma alteração quanto à sua bondade e amor aos homens. É uma condição de trabalho. Condição de tal maneira forte que o impede de se perder nos atalhos do caminho. É natural que cada criatura traga consigo o cortejo de amigos espirituais do passado e suas implicações do presente. A aproximação com qualquer pessoa nos lançará em seu cosmo particular de tal maneira que iremos enfrentar não só os problemas dela, mas também o de seus companheiros espirituais, com toda uma trama milenar. Esse fato pode se refletir na obra que pretendemos realizar e prejudicá-la. De modo que abraçamos no caminho da vida os que nos são caros, e após, saudosos embora, passamos como almas que se dessem as mãos, por um momento nas veredas do inferno para se encontrarem em dia, quem sabe, nas regiões superiores do paraíso. Até lá, cada um tem que construir o seu próprio destino. 17. Na casa de André. Uma noite, em Pedro Leopoldo, Chico, após a reunião, nos levou à casa de André, seu irmão. Jair e outros companheiros foram conosco. André era moço e simpático. Muito calado, olhos espantados, ajudava o Chico a atender a vasta correspondência que se compunha de milhares de cartas e também passar a atender parte do receituário médico. Desenvolver a mediunidade de psicografia nesse campo. Figura estranha. Cumprimentava ligeiramente as pessoas, no centro, e mal terminava a reunião, desaparecia. Ninguém ou quase ninguém sabia que era irmão do Chico.
Chamava-se André Luiz. Confesso que a primeira vez que eu vi seu nome, estranhei. Um dos espíritos de renome que escreve pelo Chico também assina André Luiz. Depois, não dei mais importância ao fato. O que é que havia de mais centímetros que uma entidade espiritual adotasse o mesmo nome? Muito natural. Para os espíritos, um nome pouco significa. André era moço bom e ajudava muito o irmão. Desdobrava sem atenção para com as coisas do Chico. Pelo menos, a impressão que nos dava. Casado, tinha filhos menores e morava numa casa simples de tijolo. Nessa época, era dono de uma quitanda de verduras e parece que principiava a negociar. Admirávamos o seu esforço na edificação da pequena família e vimos com que carinho Chico tratava um dos filhos de André. Havia também, noutra casa, a Luísa, irmã do Chico, criatura excepcional que demonstrava possuir imensa afinidade com o grande médium. Fomos algumas vezes recebidos na casa dela onde fizemos lanche. Ficou-nos dela e de seus filhos uma recordação indelével. Seu filho Luciano, o rapaz de uns 15 anos, geralmente era um mensageiro entre nós e Chico nos assuntos mais sérios e reservados. Uma carta urgente, um recado que deveria nos chegar de viva voz, qualquer coisa assim. Lidamos também com outros membros da família. Lucília, outra irmã, que posteriormente se casou com um moço catolicíssimo, chamado Pacheco, que andava com uma cruz no peito e que não compreendia nada ou quase nada daquele imenso movimento desencadeado por Chico Xavier no Brasil. Na realidade, parecia-nos que a família, com exceção de André, não sabia a importância do irmão para o Brasil e para o mundo. Chico na verdade era como ainda é, simples em tudo, especialmente no vestir. É certo que as multidões já o procuravam e intelectuais de toda parte iam visitá-lo e ver de perto a sua mediunidade. A casa de André era simples. Entramos cheios daquela alegria cristã dos primeiros tempos do cristianismo nascente. Entre os discípulos de Jesus havia um André. Os tijolos do piso impressionaram-nos a mente. Tudo era tão puro que havia ali a beleza do princípio. O irreal misturava-se ao real. Para nós, o Chico era um apóstolo. A presença da espiritualidade superior à sua volta nos envolvia. Médium como ele, sentíamos as vibrações dos amigos espirituais. Vidente, víamos as criaturas que o rodeavam e nos rodeavam. Tudo parecia de alguma forma fantástico e estranho. Tudo ali era rústico, pobre, simples. Se a simplicidade nos conduz ao reino do espírito, é evidente que estávamos no reino do espírito. Tudo se apresentava como um conto de fadas. Jesus estava conosco e nós o sentíamos em toda parte. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Essa afirmativa do Senhor ressoava-nos ainda na acústica do tempo e da alma. Tomamos o café, se não me engano, naquelas canecas bem mineiras, de lata. O café fica sempre quente pela boca da gente. O lugar era um tanto escuro e não me lembro agora se havia luz elétrica ou lampião, mas na retina do tempo, parece-nos que a sala era bem escura. Chico sentou-se à pequena mesa conosco e falamos do Flores do Bem, livro recebido por nós e assinado por Charles. Chico dissera que Charles era Charles Baudelaire e que as flores do mal se transformariam nas flores do bem. Ingenuamente, cheio daquela ingenuidade própria da idade e também própria dos que se aproximando do reino do Espírito se deslumbram com as coisas de Deus e acreditam que todos os que lidam com a doutrina são bons e são puros, propusemos ao Chico que o livro fosse enviado à Federação Espírita Brasileira para publicação. Supunhamos que tudo era fácil naquele campo. Considerávamos como ainda consideramos o livro bom. Isto pelas chaves de sabedoria que revela, e assim admitíamos que não seria difícil a publicação. Ismael Gomes Braga, que o lera, se empolgara e nos orientara como devia ser publicado, tamanho pequeno, de bolso, para ser lido em qualquer lugar, livro melhor do que a melhor sabedoria oriental, essa opinião de Ismael.
Chico demonstrara por sua vez simpatia pela obra. Tudo parecia tão simples. Chico, porém, nos respondeu sem carinho: Ranieri, precisamos situar o nosso Charles no mundo dos livros. Acho, no entanto, melhor encaminhá-lo à LAC. O nosso Lino publicará. A LAC é uma editora boa que vem publicando boas obras atualmente. Sentimos, ao ouvir as palavras do Chico, qualquer coisa de estranho no ar. Por que não podemos mandar para a federação? Ah, meu filho, você não sabe de nada. Lá o negócio não é tão fácil assim. Olha, quando nós recebemos o livro Emanuel, nós o enviamos à Federação Espírita Brasileira. Logo depois recebemos uma carta da federação, dizendo que o livro não prestava e que a federação não estava disposta a perder dinheiro com o livro. Não iriam publicá-lo. Chocados com o fato, escrevemos-lhe insistindo na publicação, especialmente por ser um livro escrito por Emanuel, nosso amado benfeitor, e que mandassem o orçamento do livro que nós pagaríamos a edição. Responderam asperamente que não publicariam, que não podiam perder dinheiro e que nós também não iríamos perder. Nós então nos reunimos em Pedro Leopoldo, nós, o Dr. Rômulo e outros companheiros, e juntamos 200 mil réis que enviamos, centímetros cheque, para a Federação Espírita Brasileira. Pouco depois, recebemos comunicação que iriam publicar o livro com o nosso dinheiro, fornecido por nós, mas que não se responsabilizariam por nada, nem pelos prejuízos que não o publicariam sob a égide da federação, isto é, não viria na capa ou no livro a marca da federação como editora e sim simplesmente como distribuidora. Concordamos e não se ouviu falar mais no livro. Muito tempo depois recebemos uma carta muito delicada, na qual a federação dizia: Chico, como é que vamos fazer? O livro Emanuel já está na 3ª edição, temos 20 e tantos contos em caixa e você até agora não nos mandou nenhum documento de doação do livro para a federação. Diante disso, esclareceu Chico, escrevi-lhes dizendo que eu enviaria o documento que eles quisessem, por cartório, etc. Porque nós estávamos neste mundo não para servir os homens mas para servir a câncer. Chico falou e nós ficamos por um momento meditativos. O silêncio envolveu a todos e eu vi através de pequena fresta o drama que acompanhava o amigo no campo dos livros. Não tem nada, Chico, enviarei a LAC. E o Flores do Bem foi publicado pela Livraria de São Paulo. Tempos depois, tentei a federação oferecendo o João Vermelho no Mundo dos Espíritos. Conversei com o Lantuil e ele me disse que infelizmente tinha um quarto cheio de livros do Chico encalhados e 22 volumes novos para publicação. Mas que se eu quisesse poderia entrar na fila dos 22. Seria o 23. Embora o assunto interessasse, fui de novo para a LAC. Na semi-escuridade da casa de André, que irradiava as vibrações do tempo dos apóstolos do cristianismo nascente, pude entender a luta de um homem que iniciara sua marcha pela libertação do mundo. A lição serve para todos. 18. Mauro e Maran. Os jornais de Belo Horizonte traziam uma notícia extraordinária. Um menino de 13 anos, chamado Mauro, dizia coisas incríveis. Os repórteres dos jornais da capital mineira, especialmente do Diário da Tarde, tomaram conta do caso. Um menino pobre, filho de uma pobre mulher que morava na Vila do Palcomeu, respondia assombrosamente perguntas sobre todos os assuntos: ciência, religião, filosofia, literatura. Os intelectuais estavam assombrados e ninguém sabia explicar o fenômeno. Dizia ele que quem respondia às perguntas não era ele, mas os espíritos de Immanuel Kant, Rousseau, Voltaire e outros. O caso produziu sensação fora do comum na cidade. Era uma criança que respondia inteligente e genialmente a perguntas profundas. Muitas foram as que os intelectuais lhe fizeram. Lembramo-nos de uma, já que na ocasião não tomamos nota e não temos agora, mais de 20 anos depois,
Os jornais à mão. O que é o universo? O universo não é o caos, o universo é ordem. Só isso daria para expressar o pensamento de Mauro, esse o nome do garoto. Lembramo-nos na ocasião, de Jesus conversando com os doutores da lei. Os literatos e os intelectuais de Minas, na maioria católicos ou materialistas, não souberam explicar o fenômeno. Mauro respondia tudo sobre todos os assuntos e dizia que o seu guia espiritual se chamava Amara. O caso impressionou. Tomou conta da cidade e Mauro andou de seca a meca respondendo perguntas de jornalistas, escritores, espíritas, gente de toda a ordem. Soubemos depois, que resolveram levá-lo a Chico Xavier. O que diria o taumaturgo de Pedro Leopoldo? Mauro foi conduzido não sei por quem. Chico o recebeu e dizem que falou assim: nós podemos nos encarregar da educação dele, eu e Emanuel. Ficará numa fazenda, sob orientação de Emanuel até os 21 anos e depois sairá para cumprir a sua missão. Antes disso, não poderá publicar nada nem dizer nada. Emanuel tomará conta dele. Mauro esteve conosco na Fraternidade de Belo Horizonte. Integrado na Mocidade Espírita pelo Jair, não deu certo porque sobre qualquer assunto falavam Rousseau, Kant ou Voltaire. Isso confundia a meninada que estava aprendendo apenas Evangelho. Depois desapareceu. Teria ido com Chico Xavier? 1945 ou 1946. Em 1971, perguntamos ao Chico pelo Mauro e ele respondeu que não sabia. Que Mauro depois daquele episódio sumira. Nós lhe perguntamos se Mauro, que tinha o sobrenome de Vieira, Mauro Vieira, não seria o Valdo Vieira? Ele respondeu que não. Como o assunto é interessante, deixamos aqui consignada a nossa impressão. Mauro era uma figura extraordinária, maravilhosa. Eu não conheci o Valdo pessoalmente. Se não é ele, onde andará Mauro após esse contato com o Chico? Pois desapareceu. 19. Chopin toca Chopin. Há muitos anos, em Belo Horizonte, tomamos conhecimento de que o Chico no fim da vida acabaria cego e queria receber músicas mediúnicas, espirituais. Dois rapazes do Paraná, provavelmente sabedores disso, fabricantes de pianos, lhe mandaram de presente um piano Brasil. Chico preparou-se para aprender piano com uma professora. Emanuel apareceu-lhe e chamou-lhe a atenção, dizendo que havia muita gente que precisava de auxílio em tratamento de doenças físicas enquanto que ele se preparava para tocar piano. Chico deu meia volta e foi tratar dos enfermos. Mas a ideia de que ele no fim da vida iria escrever música mediúnica dos grandes músicos do mundo, nunca se desvaneceu. Os espíritas acreditam sinceramente nisso. Nós também temos a nossa esperança. Seria alguma coisa de admirável ver Chico recebendo Beethoven, Chopin, Mozart, etc., etc. Música espiritual, cheia de beleza e profundidade. O mundo está precisando de música superior. Os grandes compositores desapareceram da face da terra. Seria interessante ressuscitá-los. Ninguém melhor do que o Chico para dar-lhe de novo vida e música espiritual. Mas o fato ainda não se concretizou. Há pouco tempo, tivemos notícia auspiciosa. Chico havia recebido uma série de músicas que comporiam um disco que se chamaria Chopin toca Chopin. Como o título é puramente chiquiano, admitimos o assunto como possível e provável. Chico cego receberia as composições musicais dos grandes gênios. Ele já tem um defeito na vista que nos leva a crer que acabará cego. É lógico que não há injustiça divina. Deus nada faz ou permite que ocorra dentro de suas leis que se convertem em justiça. É com acento circunflexo possível que em vidas recuadas, Chico tenha cometido alguma falta que faz com que hoje esteja com um dos olhos prejudicado. O passado ressurge em nossas vidas com a força do inconsciente. Ninguém paga, na economia divina, pelo que não deve. Às vezes, não sabemos por que devemos, mas devemos.
O santo que ostenta defeitos, na realidade deve. Este é o espírito da doutrina. É possível que alguém venha ao mundo com defeitos sem dever. Parece-nos o caso do cego de nascença curado por Jesus. Quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem seus pais, respondeu Jesus. Ele está aí para a maior glória de Deus. Isso dá uma ideia que para a maior glória de Deus pode alguém exibir defeitos físicos que não constituam dívidas. Será assim? Chopin toca Chopin. O disco não saiu nem se confirmou a notícia, mas o fato é que a notícia correu o Brasil. Chico, médium de múltiplas possibilidades, desde a psicografia até a materialização, não nos surpreenderia se amanhã apresentasse produções musicais. Na Inglaterra, temos Rosemarie Brown e no Brasil o médium João Cabete. Por que não Chico Xavier? Alguém viu Chico tocando piano com suas mãos gordas, na época em que era gordo, e afirmou que nunca viu tão bela interpretação de Chopin como aquela. Esperemos o futuro. Amar a música como Chico ama é difícil. Sabemos que tinha especial predileção por Beethoven e que não despreza por outro lado a música moderna de Roberto Carlos. Há poucos dias estivemos com o Cabete em Uberaba. Cabete, de violão, tocou para o Chico e algumas músicas que trazia gravadas por ele ao piano foram reproduzidas ali no gravador. O grande médium ouviu com atenção, fez referências elogiosas e no fim alguns companheiros de São Paulo, presentes, propuseram que se fizesse um disco com a música do Cabete, de maneira a ser vendido com a finalidade de ajudar na construção da sede da Comunhão Espírita Cristã ou coisa assim. Chico convidara o povo que estava dentro do centro para ouvir a música cabetiana, que é música mediúnica, no pátio, onde se distribui a sopa das crianças, enquanto que ele, Chico, iria autografando uma intensidade de livros para os que o procuravam. Assim se fez. Sentado à mesa, Chico autografava. Sentado na mesa com o pé num banco, Cabete tocava. As músicas sucediam-se umas às outras. Chico de vez em quando parava de escrever, colocava as mãos nos olhos e ouvia. Ouvia. Depois fazia um comentário. A música suave e evangélica do Cabete deslizava como um rio que corre. Mais tarde, 3 da madrugada, poucos amigos, Cabete perguntava ao Chico como deveria ser o disco. E Chico então começou a falar com proficiência sobre música, orientando Cabete. Algumas, disse ele, devem ser tocadas e cantadas por você sozinho, mas outras devem ser orquestradas. Daí, passou a fazer comentários de natureza mais técnica sobre o assunto. Fiquei admirado de vê-lo discorrer sobre teoria musical e composição. A verdade é que o homem sabe tudo ou alguém fala por ele. Tudo tão certo, tudo tão lógico, tudo tão perfeito. Chico havia dito, Cabete, você é uma revelação. Chico ficara sabendo que o Cabete nunca aprendeu música, que comprou um piano e em poucos dias estava sentado nele tocando maravilhosas músicas sem ter nenhum mestre. Ficou-nos a alegria de ver a disposição do Chico em ajudar o Cabete, esperança renovada de que ele próprio ainda nos oferecerá no futuro o pensamento dos grandes músicos. Quem sabe? 20. Ainda Emmanuel. Em nossas conversas cristãs com Chico Xavier, muita coisa se aprendeu. Dizem que o rio corre para o mar. Nossas almas também, neste mundo, buscam as almas grandes capazes de nos dar mais conhecimento e mais alegria espiritual. O campo se cobre de flores e o céu se cobre de estrelas. Emmanuel quer dizer Deus conosco e Jesus foi chamado Emmanuel. É significativo esse fato. Desde o princípio, pela mediunidade do moço pobre de Pedro Leopoldo, os espíritos afirmavam de modo sutil através do nome Emmanuel, que Deus estava conosco. O fato de Publio Lentulus ou Emmanuel ter conversado com Jesus à beira do lago e ter se recusado a seguir o mestre, levou-nos certa noite a argumentar com o Chico. Olha Chico,
Se Flávia foi curada por Jesus e se Publio Lentulus não aceitou o mestre, naquela época, Flávia é espírito mais adiantado que Emanuel. Chico contemplou-nos sério. Em sua mente com certeza brilhava a lembrança da Roma dos Césares, a passagem do Senhor pela terra e a cena do senador que procurou Jesus nas trevas da noite. Ranieri, você está vendo Emanuel apenas por uma janela. Ele já possuía grandes aquisições espirituais. Faltava-lhe apenas aceitar Jesus Cristo. Emanuel naquela época já era um sábio, mas estava preso às convenções e preconceitos de seu tempo. Incapaz de se libertar, mas já dominado pelo anseio de espiritualidade. O senador orgulhoso possuía enorme cabedal de conhecimento e bondade, todavia controlados por excessiva rigidez que lhe vinha das tradições da pátria e da família. O Cristo apresentava-se a seus seguidores como paladino da humildade, o que para os romanos significava fraqueza. No íntimo de Emanuel, porém, já começava a brilhar a luz que vem de cima. Ninguém se transforma para o bem num só dia. Paulo de Tarso, quando se transformou, não fez mais do que atingir determinado ponto de suas meditações. No interior de sua alma já há longo tempo vinha sofrendo o assédio das forças superiores que passaram a dominá-lo. O amor de Abigail que deixara o plano físico e a morte de Estevão, da qual era causador, vinham minando-lhe as energias íntimas. Não foi, é lógico, de uma hora para outra que se tornou cristão. Sua alma já vinha sendo trabalhada pela espiritualidade superior desde milênios. Aquela era a sua hora. Seu espírito amadurecera no sofrimento e os sacerdotes hebreus já nada mais lhe ofereciam senão ódio e má vontade. Saulo esperava, é certo, alguma revelação maior. Como todo judeu da época, esperava o Messias. E o Messias veio, apareceu-lhe na forma de Jesus, o Cristo, o ungido, o libertador. Ninguém conseguiria afastar Paulo da luz. Chegara a sua hora e ele, obediente à força que vinha do alto, dobrou os joelhos, na certeza que Deus, o Deus único, estava com ele. A vitória do Espírito sobre a matéria se confundiu com o fenômeno da aparição de Jesus. A alma sofredora, que era Saulo, encontrou o caminho e a libertação. Ele que sempre esperara a manifestação da vida eterna, viu que em Jesus estava na realidade, a vida eterna e imortal. A grandeza de Emanuel é evidente que não se pode medir por uma só vida. Nestório, o escravo, filósofo e sábio, recebeu as lições de humildade, na escravidão, capazes de dobrar a cerviz do orgulhoso senador Publio Lentulus. Na figura do padre Damiano e do geral da ordem dos jesuítas, Manuel de Nóbrega, de novo pode o senador, percorrer os caminhos da fé e da caridade. Espírito milenar, sofreu as agruras do mundo e a incompreensão da vida humana. Livre era-lhe infinitamente superior. Já naquela época, renunciou à glória de Roma para se tornar a mártir cristã despojada de tudo para morrer no circo. Espírito ligado ao drama do Calvário, pois que intercedeu junto a Pilatos em favor do Cristo e por causa disso passou 25 anos acusada de adultério e de perjúrio. Há em Emanuel, além disso, o grande escritor, o estilista diferente que está enchendo o mundo das letras brasileiras com obras notáveis, de profundo significado evangélico. Nele, reencontramos o pensamento cristão dos primeiros tempos, quando os apóstolos escreviam suas epístolas que haveriam de atravessar os séculos. A rigidez e a disciplina em Emanuel são instrumentos de trabalho porque nele o amor é maior que a vida. Os romances que escreveu são todos autobiográficos, se assim se pode dizer com referência a espíritos, e contam histórias verdadeiras, ocorridas em outras existências. A sua permanência nas faixas vibratórias de nosso mundo tem sido um ato de amor. Os livros que não são romances têm nos mostrado o filósofo e o pensador sereno, o evangelizador cristão, capaz de nos orientar para o bem. Vemos, assim, que através dos milênios, o espírito se prepara, aperfeiçoando-se,
para tarefas maiores e mais perfeitas. Nós, porém, apesar de tudo, acreditamos ainda que no campo do sentimento, Flávia tem alcançado posição superior a Emanuel, ela que foi curada pelas mãos misericordiosas do Cristo. Podemos nós imaginar alguém que hoje vive entre nós, que é nosso amigo, e que numa de suas encarnações foi tocado e curado por Jesus. Só esse pensamento já nos conduz para além das fronteiras da vida humana. De Belo Horizonte, na época, Chico viajava muito de trem. A poeira da estrada, os solavancos, pioravam a viagem da jardineira. Melhor de trem. Trenzinho antigo. Não sei se o trem era da Central ou da Rede Mineira de Viação, o fato é que era cheio de fumaça, parando em todas as estações, demorado, ainda assim, melhor que a jardineira. Viajamos eu, Jair e Chico. O sorriso dele e as nossas risadas de alegria enchiam o vagão. As histórias sucediam-se ininterruptamente, como se de seus lábios jorrasse uma cachoeira de palavras espirituais. Chico sempre foi um grande contador de histórias. Com graça, elegância e verve, fazia a gente rir pelo imprevisto do que ia contando. As rodas do trem nos trilhos cantavam o permanente plaque plaque, plaque plaque. Era para nós imensa felicidade estar com ele, e desejávamos mesmo que a viagem não acabasse nunca. A vida tem tão poucos momentos felizes que nós desejamos desesperadamente segurar para sempre aqueles que Deus nos concede. Conversávamos e a conversa atingia não só as coisas de cada dia, a lembrança de outros companheiros, mas também as histórias maravilhosas do Evangelho e as revelações superiores da doutrina. 21. O assunto é eterno. De repente, Chico nos disse: olha gente, quando há afinidade entre as criaturas a conversa é como um tecido de linho puro que estivesse sendo produzido. Não temos vontade de parar de conversar. O assunto é eterno. Ficamos pensando na afirmação do amigo, o assunto é eterno. De fato, a verdadeira amizade e o verdadeiro amor fazem que a gente rie e chore juntos. Diz Ramachizna que o amor a Deus faz com que a gente ria, chore e dance como se fosse louco. Parece tão pouco que é espiritual, tão tênue, e no entanto, enche a vida. As palavras dos apóstolos estão sempre cheias de magnetismo e força e exercem sobre os homens uma imensa sedução. Os espíritos sentem-se presos a elas como as mariposas em torno da luz. Assim como a abelha busca o néctar das flores e mergulha nela sequiosa, penetrando nas corolas iluminadas pelos raios de sol. O homem, no íntimo de sua alma, sempre busca Deus, e o busca através dos santos e dos puros, daqueles que davam a vida por amor das coisas eternas. Quando há afinidade entre as criaturas, as vibrações em forma de conversa ou de contemplação, repetimos nós, tecem o mais puro tecido de linho e criam a beleza e a eternidade. Foi aí que eu compreendi um presente estranho que o Chico certo dia me dera, um pedaço de cetim branco, que em minha ingenuidade eu pensara que representasse a paz. 22. Sem família. Falava-se dos missionários e das lutas terrestres. Os espíritos, quando possuem pouca evolução, nascem compulsoriamente, por determinação da lei. A força da lei os atrai e obriga a renascer. Quando são mais adiantados, têm, eles mesmos, a possibilidade de escolher de acordo com estudos realizados por entidades superiores. Os primeiros também têm quem decida por eles, só que não escolhem livremente nem lhes é pedida opinião. Inconscientes, retornam pela via do renascimento determinado. Em breve, disse o médium de Paulo Estevão, os espíritos superiores vão nascer sem família, serão filhos de prostitutas ou de mulheres da vida, nascerão nos asilos e nas casas de assistência social. Virão libertos dos laços familiares. Assim, terão mais liberdade para servir o mundo. Esses espíritos ou muitos desses espíritos seriam luminares nos caminhos do bem e da verdade.
As palavras do Chico caíram em nossa alma como orvalho na noite ou estrelas do firmamento. De fato, muitos são os laços que ligam o homem às coisas da terra. Preso a tudo que é material, dificilmente consegue ele alçar voo para as coisas do espírito. A matéria densa paga-nos, às vezes, os melhores propósitos, e os encargos do mundo pesam como chumbo em nossos pés. Voltado para a terra caminha o homem ao peso da dor e do sofrimento, triste, abatido, vencido. O passado milenar de erros e faltas que vibra no íntimo de seu organismo espiritual fala-lhe sombriamente de coisas distantes, mas reais, que o dominam e escravizam. Embora seja uma bênção divina, a família é responsabilidade que de certa forma corta as asas daqueles que anseiam por servir à causa da libertação humana. Isso não nos autoriza a pregar o celibato, repetindo o erro que em parte foi praticado pela Igreja Católica. Pode-se servir a Deus tendo família e pode-se servi-lo não tendo família. Apenas no segundo caso há mais liberdade de ação. É claro que os espíritos que virão nessas condições de liberdade serão os missionários. A maioria continuará respondendo por obrigações familiares, que não deixam de ser uma missão. Guiar e orientar um pequeno grupo, às vezes é tão importante quanto dirigir a coletividade, pode se revestir de maior heroísmo e santidade. É como alguém que fosse encarregado de conduzir pequeno barco com alguns companheiros em pleno oceano encapelado, na fúria da tempestade. Será talvez maior heroísmo do que conduzir um cruzador. Atingir porto seguro ou a ilha acolhedora é responsabilidade de grande repercussão. Não cabe a nenhum de nós abandonar o pequeno bater em plena tempestade. Seria fugir a uma tarefa concedida pela espiritualidade superior. É evidente que há numerosos casos que justificam a modificação do programa, mas isso já implica em motivos que só no plano do espírito se encontrará a devida explicação. Os sem família que vêm aí, é certo que deverão dar maior cota de sacrifício, e o Senhor que tudo sabe há de saber também por que voltarão nessas condições. Seria isso consequência do fato de os homens e as mulheres de hoje se recusarem a ter filhos. Temos visto nos últimos tempos casos espantosos e até 5 gêmeos. Parece que a natureza, encontrando os obstáculos absurdos opostos pelo homem, encontra outras portas para o renascimento necessário das criaturas. Na França, por exemplo, a limitação de filhos virou moda e quase lei. Em toda a parte do mundo parece que se luta para impedir o nascimento das criaturas. Isso é fechar as portas do infinito para os espíritos que precisam renascer para prosseguir na luta da evolução espiritual. Assim, veremos que do charco e da miséria, Deus despertará os novos profetas da libertação. 23. Há 40.000 anos. Há 40.000 anos, disse o Chico, o homem luta na conquista da razão humana. Agora vamos conquistar a intuição e marcharemos para a angelitude. Como vemos, a intuição é a próxima conquista do homem. O Balde declarou: a intuição está para a razão, assim como a velocidade do som está para a velocidade da luz. Os espíritas que defendem a mediunidade incluem no campo da mediunidade aquelas faculdades que nós consideramos faculdades anímicas, isto é, qualidades próprias do médium, porque a rigor mediunidade implica em intermediário, enquanto que as faculdades anímicas, como a vidência, audiência, clarividência, afirmam as possibilidades de percepção no campo espiritual, e podem, de algum modo, ser consideradas não mediunidade, já que a mediunidade propriamente dita indica a comunicação de um espírito através do médium. As faculdades anímicas apenas nos fazem ver que o médium pode perceber no infinito. Pode haver espíritos ou não. A previsão do futuro, por exemplo, que é o que constitui a profecia, é uma qualidade anímica, quer dizer, a exteriorização da alma encarnada colocada em sintonia com o mundo invisível, passa a ver, a ouvir e a sentir coisas que o comum dos mortais não vê, não ouve, não sente. Ora, sabemos que o nosso mundo foi criado há milênios,
vem dos tempos imemoriais e marcha para a eternidade do universo, ou pelo menos até uma idade em que a própria Terra se desintegrará. Se conquistamos a razão após 40.000 anos, é natural que o homem entre na posse da intuição num tempo talvez não menor do que esse. Em nossa época a intuição começa a desabrochar de maneira mais geral e coletiva porque particularmente, como possibilidade de algumas pessoas apenas, ela já surgiu na humanidade há alguns séculos e até milênios. Basta lembrar de Apolônio de Tiana e Nostradamus, criaturas excepcionais dotadas de clarividência fora do comum. No sentido, porém, da conquista para o comum dos mortais, essas faculdades começam agora a se tornar mais gerais. Por toda parte, surgem os médiuns que exibem qualidades semelhantes numa proporção muito grande. No mundo inteiro, há os que são intermediários entre os homens e os espíritos e há os que percebem através do véu, no outro lado da vida. 40.000 anos de luta com a razão significa que houve evolução acelerada. O homem veio da inconsciência, das simples sensações e dos instintos para o domínio da razão, que na realidade faz do ser humano um ser diferente na criação da vida no mundo. As palavras do Chico continuam ressoando em nossa alma e arrastam-nos para um passado relativamente curto, pois 40.000 anos pouco representam na extensão infinita da vida universal. Após a conquista da intuição, que será a grande força do homem no futuro, marcharemos para a condição de anjos ou para a angelitude. Nessa marcha iremos ao encontro e na conquista da consciência divina. 24. Angelitude. De acordo com a teoria da Igreja Católica, os anjos foram criados diferentes dos homens, enquanto que estes ficaram entre o céu e o inferno. Dependendo de sua conduta na terra, os anjos, seres inexplicavelmente privilegiados, teriam direito ao céu e jamais cometeriam qualquer erro, falta ou pecado, porque foram criados perfeitos. Também não é verdade que os anjos tenham sido criados perfeitos, assim cremos nós, porque se isso fosse verdade, como justificar o fato de Lúcifer ter errado, ele que era um anjo? É evidente a falsidade de tal doutrina pelo absurdo e injustiça que encerra. Nós admitimos a existência de zonas infernais, isto é, inferiores. Onde se juntarem os maus, aí será o inferno. Onde se juntarem os bons, aí será o céu. Até esse ponto, nada demais. O inferno quer dizer uma zona de eterno sofrimento, do qual nem Deus retira as almas ou sequer permite que elas saiam. Isso também é absurdo. Na realidade, a criatura reside no íntimo de sua consciência e é aí que nós sofremos ou vivemos felizes. Onde estiver a consciência pacificada, será o céu. Onde estiver a consciência perturbada, atormentada, será o inferno. Mas a condição de anjo para nós, e não vemos motivo para lhe dar nome diferente, é uma conquista do espírito. Caminhemos da razão humana para a razão divina e entre as duas se situa a intuição. Esta é como o relâmpago no firmamento mental. O ser espiritual que veio através dos minerais, das plantas, da animalidade e do homem ressurge de si mesmo, como o sol de ouro após as trevas da noite. E é natural que, alcançada a condição de simples anjo, evolua para formas mais perfeitas, conforme diz Paulo, que se refere aos tronos e aos querubins. Entre o céu e a terra existe tanta coisa que nem sonha a vossa vã filosofia. Essas as palavras do grande Shakespeare. As palavras do Chico ressoam, pois, ainda em nossa alma, despertando nela profundas meditações, e nós víamos infelizmente a situação de imenso atraso dos seres que habitam a terra, ferozes, maus, desgraçados, cheios de ódio, armando guerras e estabelecendo a destruição. Jesus voltava-nos de novo ao coração como o bálsamo luminoso que nos desce. Apesar de tudo, ainda há uma esperança: os mansos herdarão a terra. E nós, humildes cristãos do último milênio de treva,
Curvamos a cabeça serenos e convictos de que Deus governa o universo e que nenhuma só folha de árvore cai que não seja sob as suas vistas misericordiosas. E eu estarei convosco até o final dos séculos. 25. Anotações familiares. Logo nos primeiros dias de nossa convivência com Chico Xavier, vínhamos desenvolvendo a mediunidade de psicografia. Os espíritos comunicavam-se conosco com extrema facilidade, a mão corria veloz no papel e, de certa forma, estávamos empolgados com os acontecimentos. O espiritismo nos aparecia como uma grande porta aberta para o infinito onde se encontrava Deus. Nossas almas, diante dos fatos, curvava-se humildemente, pois sentíamos que uma força superior nos governava e conduzia. Heleninha transmitia sua palavra serena e amiga, falando-nos de encarnações anteriores nas quais nossos espíritos atravessaram os séculos e os milênios juntos, na luta da espiritualização, sofrendo ou alcançando as vitórias do espírito. Quedas e ascensões, desânimos e esperanças, mas sempre para frente. Escrevia ela uma espécie de história de nossas vidas através dos tempos e dissera de repente, referindo-se a nós: mãos de ferro, mãos de Alcalamano. Esse Alcalamano, segundo ela, vivera em tempos recuados e governara povos com terrível justiça e que agora voltara para servir os homens com amor recebido do Cristo. Nada dissemos ao Chico sobre o assunto. Eram as primeiras vezes que entrava em nossa casa e foi ver a biblioteca, que era relativamente boa e onde se alinhavam todas as obras que ele publicara até aquela época. Pedimos que autografasse todas para que ficassem como lembrança para nossos filhos e nossos netos. Sorriu e disse: não, Ranieri, não fica bem eu autografar livros seus. Faço questão de lhe dar outros autografados. Admiramos a maneira delicada de se sair do assunto. Mas, realmente, ganhamos mais tarde livros que nos deu autografados por ele, inclusive um volume do Ave Cristo. De repente, nos disse assim: sabe, Ranieri, diz Emmanuel que você já governou povos com mãos de ferro. Tentamos saber mais alguma coisa, mas não conseguimos nada. Aí, lhe contamos a história do Alcalamano. Ora, é preciso saber que naquela época nós éramos simples estudantes de direito, não tínhamos cargo algum e na realidade trabalhávamos na casa de comércio de nossa mãe. Só muitos anos depois é que viemos ser delegado regional de polícia em São Paulo, alcançando o final da carreira e, posteriormente, eleito prefeito de importante cidade, que nos deu a oportunidade de governar com amor. Em nossa mente, muitas vezes, passavam as ordens de Alcalamano, comandadas talvez pelo chefe justo, mas duro, e é possível que no palácio dos imperadores e dos reis tivéssemos governado povos com mãos de ferro. Mãos de ferro, mãos de Alcalamano. Chico, provavelmente, vira-nos a alma por dentro, e divisar em nós o governante agora destronado. Mais tarde, tivemos notícias de algumas encarnações anteriores. Uma de um poeta inglês e outra de um poeta francês, escritor e filósofo muitas vezes. Pode parecer vaidade, mas foram os espíritos que nos disseram isso. Com que finalidade? Não sabemos. Se houvessem dito que fomos índios ou negros, receberíamos a notícia da mesma forma, porém com menos responsabilidade. No entanto, sempre tivemos ideia, desde criança, que já fomos beduíno. O deserto sempre exerceu uma impressão muito grande sobre nossa alma. O poeta francês a que nos referimos viveu entre os mendigos. Todavia, quantos que ontem governaram povos, no orgulho do poder retornam à terra na simplicidade e na obscuridade. O caminho das reencarnações é a estrada do aperfeiçoamento, e a todos cabe aprender e instruir, elevar-se e espiritualizar-se. O bem e o mal são a escolha de todos. A cada um cabe discernir e escolher o melhor. No turbilhão da vida humana crescemos para Deus, ao encontro do paraíso interior, ou descemos para as zonas mentais, ao encontro do inferno do mal.
26. André Luiz e os 13 Espíritos. Os problemas espirituais preocupavam-nos muito naquela época. Os encontros com o Chico eram sempre oportunidade de aprender mais. O seu riso alegre, a aparente felicidade que demonstrava e aquela coisa diferente, que se irradiava dele magnetizava-nos a alma.